Ok. Meus irmãos, a Covid, o diabo ele teve realmente uma grande intenção com a Covid. Eu creio que trazer pobreza para as nações, desemprego, ele teve o objetivo de, com afastamento social, destruir a igreja. Porque se a igreja tradicional cristã, ela não se reúne aos domingos, praticamente ela perde, na sua essência, a função de existir como igreja, no entendimento tradicional. E, mais uma vez, o nosso Jesus, nosso Deus e o Espírito Santo, com a sabedoria que eles têm, eles tornaram o mal num grande bem. Por quê? Primeiro, com o afastamento social, nós tivemos o home office, onde muitos pais que não conseguiam conviver com as suas famílias, ou pelo translado, ou pela dificuldade, agora estão em casa. Muitos, assim, estão tendo experiências maravilhosas, estão tendo que fazer grandes ajustes nos seus relacionamentos para poder verdadeiramente conviver como família, né? E a segunda coisa foi que nós, como igreja, tivemos que buscar nas Escrituras uma revelação de como lidar com o afastamento social. E, ao buscar essas respostas, nós pudemos verificar que há necessidade de nós amadurecermos o nosso entendimento do que é a Igreja de Cristo, quem somos nós na igreja, e nós falamos um pouco isso há 15 dias atrás. E hoje eu queria dar continuidade ao que nós falamos, e agora você pode projetar para mim. Que normalmente, nós temos até em algumas canções, temos essa identidade de que nós somos pobres pecadores. E, na realidade, nós precisamos, em primeiro lugar, de uma vez por todas, retirar essa mentira que Satanás lançou dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, nós não somos pobres pecadores. E, como diz as Escrituras, Gálatas 4,7, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso que nós estamos falando hoje é só para aquecer. Eu não sei quantos não estiveram aqui no último domingo. Levante a mão. Todos estiveram? Ok, então quem não esteve vai fazer quem já esteve vai fazer uma pequena recapitulação. Apocalipse 5,10 diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Gálatas 4,1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, nós vamos estar trabalhando janeiro e fevereiro, já falamos, janeiro sobre o sacerdote, e fevereiro, reis. Qual a nossa função como reis e sacerdote? Porque, se nós não soubermos qual é a nossa função, nós continuaremos a agir como se fôssemos pobres pecadores. E se nós soubermos qual é a nossa função, possivelmente o nosso nível de atuação vai melhorar. O nosso nível de responsabilidade deve mudar. E no último, há 15 dias atrás, a próxima, por favor, nós falamos sobre como era o ministério do sacerdote. Então, a sobreposição aí de slides. Não sei se tem um slide aí, o primeiro está com uma superposição. Bom, aí por trás desse primeiro slide que está aí sobrepondo, nós temos a figura do sumo sacerdote e nós temos a figura do sacerdote. E nós tínhamos o templo, né, chamado também tabernáculo, e dentro do tabernáculo nós tínhamos dois lugares. O lugar chamado Santíssimo, que era dividido por uma cortina do lugar santo. Todos estão conseguindo entender, visualizar? Muito bem. O sacerdote
eles faziam as suas funções diárias no lugar santo. Eles levavam as orações, intercessões, sacrifícios, no lugar santo. No lugar santíssimo só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele ali se encontra, ele ficava na presença de Deus. Dizem, e eu não sei se isso é real, que o sumo sacerdote ele entrava com uma cordinha, porque se ele estivesse em pecado, ele ia cair morto, e aí as pessoas puxavam, porque se alguém entrasse lá, não sendo um sumo sacerdote, ele ia morrer, né? Muito bem. E no Novo Testamento? Quem é hoje, como nós vimos, isso é só revisão, quem é hoje o templo aonde Deus habita, onde é exercido o ministério do sacerdote, as atividades de um sacerdote? Quem é hoje o templo aonde Deus habita? E quem é hoje o templo onde o sumo sacerdote vai fazer sua obra? Tem o seu relacionamento com Deus Pai. Somos nós. Então, nós podemos agora tirar uns 10 segundos. Você poderia se imaginar o seu corpo sendo aquele lugar santíssimo, onde Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nos visita ou mora, e ele intercede pelo Pai por nós, como o sumo sacerdote fazia pelo povo. O que isso muda na nossa vida, no nosso relacionamento? O que acontece se nós não apresentarmos o nosso corpo como um lugar santíssimo? Então, meus irmãos, essa é a reflexão que nós precisamos levar para casa. Nós somos o lugar santíssimo. O sumo sacerdote vive em nós. Ele intercede por nós. Deus vive em nós. Isso nós falamos há 15 dias atrás e novamente estamos fazendo uma revisão hoje. Agora, o que um rei... Próximo, por favor. Mais uma. O que um rei no Velho Testamento fazia? Rei, na época, era rei da nação. Rei de Israel, rei de Judá, rei de algumas cidades, no caso da Grécia. Então, o que um rei ele fazia? Ele governava pessoas, governava riquezas, governava... Em suma, ele governava a nação. E no Novo Testamento, próximo, o que um rei faz? Rei é rei, é a mesma coisa. A função dele é governar, ele lidera pessoas, ele planeja, ele controla finanças e materiais, ele gera capital e empregos para o seu próprio ministério de sacerdote. Porque, como nós vimos na última ministração, uma das principais funções do sacerdote é exercer o seu ministério de amor ágape ao próximo. E o que é amor ágape que nós vimos? É o amor de servir, de ajudar, de dar, né, às pessoas. Então, como você pode ajudar alguém se você não tem esses recursos para exercer esse ministério do sacerdócio? Então, é a sua pessoa na posição de governo que tem que gerar capital, tem que gerar dinheiro. E isso é confirmado em Efésios 4:28, que diz que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu não estou inventando nada, meus irmãos, está escrito. Qual é a forma de eleição dos reis no Novo Testamento? Apocalipse 5, versículo 9, diz: Jesus, com o seu sangue, nos comprou e para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes. Então, nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Qual é a duração do nosso mandato? Lucas 19, 17, Jesus conta uma parábola dos talentos. Diz que ele se fazendo de um senhor, dono de terras, ele dá dinheiro, minas, equivalente a 2 salários de um dia, para determinados servos seus. E quando ele volta, ele faz uma prestação de contas. Como eles tinham administrado aquele dinheiro que ele tinha deixado com eles. E o que ele diz para aquele que administrou bem? Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, se nós, como reis, governarmos bem o que Deus nos dá aqui na terra, nós governaremos com Ele na eternidade. E o que nós governaremos depende da nossa habilidade que nós desenvolvermos aqui na terra. Basta estudar com calma Lucas 19. Eu peguei só um versículo. Então, sobre o que devemos cogovernar com Cristo, porque Cristo tudo foi dado a Ele, né? Então, nós somos cogovernantes com Ele. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores, o sumo sacerdote de sacerdotes. Então, vamos lá. Todos nós, reis, devemos nos capacitar na aplicação prática e natural dos dons espirituais e princípios bíblicos do reino no cogoverno de quê? Do nosso corpo, que é o principal, nós somos o santuário, o templo de Deus. Então, é fundamental sabermos, termos domínio sobre esse templo, sobre esse corpo, cuidar dele como a casa de Deus, a família, nossos negócios, como não foi no caso de Lucas 19, que ele deu um dinheiro, podia ser um banqueiro, Jesus se fazendo de um banqueiro, a igreja, a congregação igreja, cidades, coisas reais. Jesus veio aqui, no tempo que ele passou na terra, nos ensinando a cuidar de pessoas e coisas reais, não espíritos, almas vagantes. Né? Fazendo isso, ou seja, aplicando dons espirituais e princípios bíblicos, nós trazemos a cultura do reino para dentro de nós, para a nossa família, para nosso negócio, para a igreja, para as cidades, para a nação, e aí nós expandimos o reino de Deus. Cada um de nós. Você só pode fazer isso se você entender que Deus espera que você faça isso. Amém? Bom, próximo. Então, o autogoverno e a unidade na família são o alicerce do sucesso de todas as instituições da nação. Isso nós vamos provar hoje aqui. Abraão foi chamado pai da fé em Romanos 4,16, por ter construído seu ministério
a partir da vida familiar bem-sucedida, conforme Gênesis 18, 18, que nós vamos ler. Diz assim, Gênesis 18, 18, 18 a 19. Próximo. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, ou seja, os seus descendentes, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E o que Deus tem falado, estava falando ao respeito de Abraão? Que ele seria o pai de uma grande nação, desde que ele governasse e administrasse a sua família desta maneira, capacitando seus filhos na obediência aos princípios e valores do reino de Deus. Então, por exemplo, qual é o requisito para se escolher um governante da Igreja do Senhor Jesus? 1 Timóteo 1,13 e Tito 1,5 a 9 descreve, depois você anota, você estuda bem em casa com detalhes. Vou ler só uma parte. 1 Timóteo 3, de 2 a 6, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, um homem de domínio próprio. E que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Terá cuidado do povo de Deus? Terá cuidado da empresa que o seu pai tanto lutou para construir? Saberá administrar uma cidade? Se o sujeito não sabe administrar a sua casa, ele pode administrar um país? Então, por que governar bem a família é tão importante? Se as famílias são saudáveis, a cultura é saudável. Mas se elas estão doentes, aflitas ou instáveis, assim será a sociedade, assim será a cultura. Por ser de onde o mercado recebe o seu povo treinado. Se você não disciplinou o seu filho em casa, não ensinou disciplina, obediência às autoridades, divisão de trabalho, aí ele chega no mercado de trabalho com currículo, mestrado, doutorado, mas não sabe o básico. Não há espaço para ele. Eu vivi essa situação. E a pessoa só não era demitida porque era filho do dono. É em casa que nós aprendemos a nos relacionar com a autoridade, pais, e também aprendemos ética. É em casa que nós aprendemos a habilidade de nos comunicarmos com os irmãos, com as idiosincrasias diferentes, porque Deus nos fez únicos. E é difícil conviver com irmãos. É em casa que nós aprendemos a divisão de trabalho, trabalho em equipe.
A esposa faz uma coisa, o marido faz outra, os filhos fazem outra. Divisão de trabalho. Nós precisamos ensinar isso em casa. É em casa que nós aprendemos a habilidade de administrar, por exemplo, desde pequeno, o nosso quarto, arrumar as coisas, cuidar dos brinquedos, ter uma mesada e fazer que essa mesada dê para todas as nossas despesas até o final do mês. É em casa que nós aprendemos isso. Para quando você for homem, ou chegar administrando a propriedade do seu pai, ou a dos outros, como empregado, você poder ser considerado um servo bom e fiel, que planeja, que administra, que cuida. Então, qual o modelo de governo no reino de Deus? No mundo, é o triângulozinho da esquerda. Como é o modelo da esquerda? Você tem quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. O de cima é servido por todos. No triângulozinho da direita, quem está em cima serve a todos. E quem está embaixo vira a ponta de lança, aquele que produz. E essa é a realidade. Então, no reino de Deus, o rei, ele é um rei servo. E ele pode ser considerado um rei mordomo. Por quê? Porque ele governa a propriedade de Deus aqui na terra. E o que é a propriedade de Deus aqui na terra? São pessoas, são animais, são coisas, são ouro, prata, negócios. Ele não governa nada que é dele. Nem os filhos, nem a esposa são dele. Tudo pertence a Deus. Nós somos reis mordomos. Cuidamos das coisas de Deus. E, conforme essa mesma parábola que eu usei, mais adiante, nós observamos que tudo que nos foi dado para cuidar, nós prestaremos contas. Olha só como está a mesma Lucas 19:15. E aconteceu que, voltando ele, aquele senhor, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Todos nós compareceremos perante o trono do Senhor, para dar satisfação do que nós fizemos através do nosso corpo e de tudo que Ele nos deu para administrar, cuidar. Nós não somos reis ou sacerdote, nós somos reis e sacerdote. Temos essas duas funções na mesma pessoa. Como Jesus Cristo é rei de reis e Ele é também o sumo sacerdote. Quanto às pessoas, no modelo de Jesus Cristo, em vez de ser servido por todos, o líder ele tem a responsabilidade de entrar por baixo dos seus liderados, capacitá-los, ajudá-los a descobrir os destinos e empurrá-los para cima, desenvolvendo-os ao potencial máximo, tornando eles altamente produtivos. Por acaso Jesus é contra a hierarquia? O fato do líder ser aquele que entra por baixo? De jeito nenhum. O resultado de não respeitarmos a hierarquia é na família. Pais perderam o direito de disciplinar seus filhos, filhos podem rebelar-se, responder, bater, agredir os pais. Nas escolas,
professores perderam o direito de ensinar, alunos perderam o direito de aprender, pois alguns alunos se comportam como idiotas em sala de aula. Na sociedade, a sociedade vai receber todo esse povo indisciplinado, receberá os rebeldes e terá de aumentar a quantidade de policiais para os levar aos tribunais, enchendo as prisões, resultando em aumento de impostos, pobreza na nação. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da relevância da sua atividade como rei governante da sua e minha família. Como eu gostaria de ter tido essa consciência quando eu cheguei para a igreja. Então, as instituições acadêmicas, Harvard e outras grandes universidades, elas podem treinar tecnicamente, nos treinar tecnicamente, mas esse coração, o meu caráter, a minha alma, a minha visão são treinadas em casa. Problemas familiares, como eu falei, não resolvidos, causam estragos e ineficiência no trabalho, e os casos mais graves são repassados para as instituições penais. Então, meus irmãos, qual a origem da palavra família? Vem da origem do grego oikos. Oikos pode ser traduzido como propriedade, família, propriedade da família, família, casa. São traduções do oikos. E significa o quê? Administração do lar. Então, família é a administração do lar. Pai de família, ou governante de uma família, é alguém que governa bem o seu lar. E se você governa bem o seu lar, você está habilitado para governar bem a igreja. Então, homens, pais, olha a nossa responsabilidade. Mulheres, vocês que governam sozinhos suas casas, vocês vão ter que assumir esse mesmo papel. Porque nós seremos cobrados pela forma como nós administramos a nossa família. Então, não existe uma igreja que faz de qualquer jeito em casa, trata de qualquer jeito seus filhos, e aí chega domingo, hoje é o dia de adorar a Deus, é o dia do meu culto. Meus irmãos, eu temo muito, se nós não tivermos mudança nessa atitude, de começarmos a nossa responsabilidade, como nós falamos na última pregação, na segunda-feira, e ir até o domingo, com as duas funções de sermos sacerdotes da nossa vida e sermos o elemento de comunicação, não vou repetir a última pregação, e não aprendemos a administrar corretamente aquilo que Deus nos dá, com contentamento, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Se nós reclamamos, nós estamos reclamando de Deus. O que nós temos que fazer é pedir a Deus sabedoria para administrar, para multiplicar e uma parte daquilo usarmos para o nosso conforto. Mas não buscar conforto antes de multiplicar. Isso não é bíblico. Nós não podemos deixar como herança para os nossos filhos dívidas. Nós não podemos gastar a herança dos nossos filhos. Nos Estados Unidos, o pessoal que mora lá diz que nos trailers tem plaquinhas dizendo: estou gastando a herança dos meus filhos. E todo mundo acha muito engraçado. É antibíblico, porque a palavra de Deus diz que um homem de bem deixa herança para os seus filhos. E você só pode deixar herança para os seus filhos se você trabalhar e construir uma herança.
E quem recebe a herança? Qual é a responsabilidade? Torrar tudo? Comprar logo um Mustang, BMW, e vamos que vamos. Não. Você precisa ter responsabilidade de que seu pai, honrar o trabalho e o esforço do seu pai. Isso é a primeira regra, ensinar, um pai deve ensinar. Você está recebendo isso, esse brinquedo, então você tem que cuidar bem dele. Porque um dia você vai receber toda a minha herança. Nós não podemos ter filhos pródigos, que não estavam preparados para administrar a herança do pai. A Bíblia tem muitos exemplos sobre administração, boa e ruim. Eu não sei por que nós não ministramos isso nas igrejas. Talvez porque não dê para fazer uma pregação eloquente. Diz aleluia aí se você é um bom administrador. Não combina. São coisas que você tem que pensar. Você tem que pensar. Nós estamos aqui num trabalho duro. A nossa guerra é aqui, ó. Infelizmente, nós mesmos nos fizemos desinformados por não atentarmos em escrituras que estavam aí gritando. E essa Covid tem trazido esse benefício, nos fazer ir mais profundo, avaliar melhor, porque nós tivemos que quebrar a rotina de domingo. Nosso plano agora já está com 200 aqui, 2 cultos de manhã. Acabou esse plano. Mas veio um plano muito melhor, que é fazer os 100 serem eficientes, produtivos, para o reino de Deus. Chega de sermos esquenta-banco. Não somos João esquenta-banco. Somos filhos de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, templo de Deus, o lugar santíssimo. Conclusão, meus irmãos. Vamos terminar bem mais cedo hoje. Como reis, nós seremos aprovados por Deus se nós governarmos bem nossa família e tudo mais que Ele nos confiar. Não nos enganemos. Aquele que ensina seu filho a administrar bem, ele está gerando uma bênção para a sua família e uma bênção para a sociedade. E Deus ama a sociedade, ama o povo. A criação, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E que manifestação é essa? É um agir correto, é um exemplo correto. Amém? Então eu deixo com vocês, eu chamo o grupo de louvor, para que nós possamos ter mais um tempo, aí uns 5 minutinhos, e expressarmos agora com mais entendimento, talvez, aqueles que precisarem de um tempo de arrependimento, de como tem conduzido o governo de suas vidas, que faça isso durante esse louvor, transforme esse louvor, as suas palavras, num momento de falar com Deus: Senhor, eu quero ser esse sacerdote, esse rei que eu tenho ouvido falar dele. Amém? Então, Deus abençoe a vocês.
espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.